Nós fizemos um intervalo a semana passada com as cartas de Gálatas e Tessalonicenses por causa da segunda viagem de Paulo. São cartas que têm a ver com tudo o que aconteceu nessas cidades e as mensagens que Paulo mandou nessas cartas têm a ver com a situação que essas igrejas estavam vivendo. E nós terminamos a segunda viagem. Na verdade, nós não terminamos, porque a viagem de Paulo foi, assim, eu apontei para vocês que foi uma coisa muito estranha no final, porque ela termina, mas não termina. Porque ele emenda uma viagem na outra, na verdade ele só volta para prestar um relatório. E aí ele já emenda a terceira viagem. A gente tem que levar sempre em consideração que nas viagens bíblicas, a gente fala de uma região que é do tamanho da cidade de São Paulo, mas que não tinha metrô, nem carro, nem trem, nem sistema de transporte público, não tinham estradas. Então eram viagens que demandavam trabalho e tempo. Então não era simples assim fazer viagens. No relato bíblico parece que as coisas vão acontecendo uma em seguida da outra, mas na verdade entre os acontecimentos tem semanas, tem às vezes meses. E, então eu vou começar hoje a terceira viagem com o fim da segunda, para que a gente possa entender a movimentação do apóstolo Paulo. Então, deixa eu ver se está ligado. A terceira viagem, na verdade, começa não no capítulo 19, mas no capítulo 18. Né? Quem fez a divisão assim, porque fazia parte do relato, e começou o capítulo 19, então, já com a viagem iniciada, e já com Paulo fazendo várias coisas. Então, no capítulo 18, termina a segunda viagem, em que Paulo está voltando para Jerusalém. Então ele faz o seguinte percurso, ele estava lá em Corinto, aí ele faz a volta. Na volta ele passa pela Síria, passa por Éfeso, chega na Cesareia, vai para Jerusalém primeiro, né, para prestar um relatório lá para a igreja de Jerusalém, e aí ele vai para a igreja dele, que é a igreja que o enviou como missionário, a igreja de Antioquia. Ele volta. Nessa segunda viagem, ele volta acompanhado de Áquila e de Priscila, que ele conheceu lá em Corinto. Só que Áquila e Priscila não voltam com ele para Antioquia, eles ficam lá em Éfeso. Eu não consegui, de novo, aliás, a gente tem que tentar dar um jeito nisso, porque eu imagino que todos tenham tido a curiosidade de olhar em suas Bíblias os mapas. Né? Hoje em dia, todas as Bíblias têm mapas, e se você tiver o aplicativo da Bíblia no celular, tem lá uns mapas coloridos também. Então eu tentei até ajustar um mapa aqui para a gente conseguir acompanhar, mas não deu muito certo, deixei para lá. Mas se vocês olharem no mapa das Bíblias de vocês vão ver que Éfeso é uma cidade que fica no litoral de uma região que faz parte do continente asiático, sim, do Oriente Médio, mas que era tradicionalmente chamado de Ásia. Pelos romanos, por aquele pessoal da época de Paulo. Mas, na verdade, não é bem a Ásia, é onde fica hoje a Turquia. Né? Então, tem lá várias cidades, a gente vai ver isso nessa terceira viagem, porque, caso vocês não lembrem, na segunda viagem o Espírito Santo impediu que os missionários fossem na direção da Ásia e que passassem direto para a Europa, né? Lá para a Macedônia. Mas, na volta aqui, Paulo está passando por essa região da Ásia. E Éfeso fica lá. Então, na verdade, ele está vindo da Europa, né, para que vocês entendam, ele está vindo no mapa da esquerda para a direita, da esquerda de vocês para a direita, ele está vindo da Europa, da Macedônia, ele passa pelo continente, sobe lá no norte da Turquia e desce pela Ásia, passando por Éfeso. E aí ele chega na Palestina. Então, Áquila e Priscila ficam em Éfeso. Como essa viagem é uma viagem de volta, Paulo não perde muito tempo em Éfeso. Claro, a gente vai ver isso nessa terceira viagem, porque muita coisa que acontece na terceira viagem não está relatado na segunda viagem e é consequência. Então ele passa pregando. Ele não perde tempo, só que ele está voltando. Ele não está indo por essas regiões com a intenção de organizar igrejas. Mas como ele não perde oportunidade, ele vai pregando enquanto está voltando para Antioquia.
Então ele promete para os crentes de Éfeso que ele vai voltar para lá. Nessa segunda viagem, na ida, o Espírito Santo não deixou que ele pregasse na Ásia, mandou que ele fosse direto para Macedônia. Então ele cruza o mar e vai para Macedônia. Mas na volta, ele promete para eles, olha, para quem ele pregou, olha, eu vou voltar para cá. E aí ele volta para Antioquia, passa um tempo lá em Antioquia, mas ele não fica mais em Antioquia, ele não é mais daquele colegiado de pastores ali de Antioquia. Ele agora é um missionário mesmo, né? Ele não está mais fixado ali. Então ele volta para Antioquia, passa o relatório, conta tudo o que aconteceu, talvez angariou mais fundos para uma nova viagem e inicia a terceira. Isso está tudo no capítulo 18, né? E aí ele começa, de fato, a terceira viagem. Na terceira viagem, ele passa pela região de Galácia e Frígia, confirmando os discípulos. Essa parte é interessante, porque Lucas fala que ele passou por lá confirmando os discípulos, mas na segunda viagem, Lucas não tinha falado, ele não relatou em nenhum lugar que Paulo parou nessa região e pregou o evangelho. Então tem muita coisa que no relato de Lucas, ele está só fazendo o relato de que Paulo passou por aquelas regiões, mas como a gente entende que as viagens eram demoradas, você tinha que parar para pousar em algum lugar, Paulo não perdia tempo e ia pregando o evangelho. Então agora, nessa terceira viagem, ele passa por essa região, que Lucas não relatou nada, só que dessa vez Lucas fala, ele passou confirmando os discípulos. Uma pista disso está em Atos 16:6. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, ou seja, foi lá nessa região que Paulo teve aquele sonho de que ele, de um jovem chamando ele para passar para a Macedônia para ajudá-los, né, passar para a Caia, para a Grécia. Então, a gente entende que nessa região, enquanto Paulo ficou lá, ele pregou. Mas não aconteceu nada que Lucas relatasse. Ele só pregou ali. Então, nessa terceira viagem, ele passa ali confirmando os discípulos. Então, é isso que eu coloquei aí. Lucas não fala o que aconteceu. Nem na segunda viagem e nem nessa terceira viagem. Não acontece nada de diferente. Paulo organizou igrejas ali e agora ele está passando por lá, confirmando. Então, o ponto que eu falei, às vezes eu levava semanas para ir por terra. E Paulo, em vez de ir para o porto mais próximo, ele resolveu passar por dentro do continente. Na segunda viagem, Paulo foi até o porto, porque ele queria passar direto para a Grécia. Nessa terceira viagem, não. Paulo foi por terra. Porque dessa vez, o Espírito Santo não o impediu de entrar ali, nessa região conhecida como Ásia por eles. Agora, Paulo perdeu um tempo ali, né? Passou algumas semanas ali nessa região, viajando, enquanto, vocês lembram que na volta ele deixou Áquila e Priscila em Éfeso, foi para Jerusalém, depois foi para Antioquia, passou um tempo em Antioquia, iniciou a terceira viagem, está passando pela região da Galácia e da Frígia, então nisso a gente pode contar em meses. Enquanto isso, lá em Éfeso, Apolo. Essa aqui é uma coisa interessante. Bom, o texto então faz um intervalo, Lucas faz um parênteses aqui, e começa a falar do que estava acontecendo em Éfeso, enquanto Paulo não estava lá. Apareceu em Éfeso pregando um sujeito chamado Apolo, descrito por Lucas como um judeu natural de Alexandria, um erudito, um teólogo, um filósofo. Bom, a ênfase de Lucas, de que ele era natural de Alexandria, é porque Alexandria era a segunda maior cidade do Império Romano, e ao contrário de Roma e de Atenas, que é famosa lá pela filosofia, Alexandria era um centro cultural e científico, principalmente por causa da Biblioteca de Alexandria. Tudo que era fonte de conhecimento era levado lá para Alexandria e lá era registrado em rolos, em pergaminhos, era guardado lá e, segundo um consenso entre os historiadores, foi o maior desastre da humanidade quando Alexandria foi queimada. Porque a biblioteca foi queimada e muita coisa se perdeu
provavelmente também se perdeu muitos manuscritos bíblicos ali na destruição dessa biblioteca. Quanto de conhecimento a humanidade não deve ter perdido nisso? Então, Lucas enfatiza que Apolo era natural de Alexandria, ou seja, era um judeu, mas nascido nas regiões gregas, e, portanto, um sujeito muito culto. E ele era tido mesmo como muito culto. Diz o texto lá no versículo 25 do capítulo 18, que ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas ele conhecia apenas o batismo de João. Tem uma coisa bem interessante sobre isso aqui. Por isso que eu coloquei aqui em letras diferentes, né? Instruído no caminho do Senhor. Ou seja, ele conhecia a história de Jesus, ele conhecia a religião judaica e ele entendia que Jesus era o Messias. Certo? Era isso que ele pregava. Ele era fervoroso de espírito. Eu já vi alguém dizendo que, problematizando a questão, né, mas Apolo não tinha o Espírito Santo, como ele poderia ser fervoroso de espírito? Não. Aqui Lucas só está dizendo que Apolo era um sujeito fervoroso na religião. Fervoroso de espírito não quer dizer que ele tinha o Espírito Santo, que ele era cheio de espírito, mas que ele era fervoroso na religião dele. E ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Ou seja, ele conhecia os ensinamentos de Jesus. Mas ele só conhecia o batismo de João. Certo? Ele começou a pregar em Éfeso. Lucas relata que ele começou a disputar com os doutores da lei, com os anciãos dos judeus. Ele começou a defender Jesus como Messias de maneira que deixava as pessoas sem resposta. Mas Áquila e Priscila perceberam que faltava alguma coisa para Apolo. Então, Lucas diz que Áquila e Priscila pegaram Apolo e chamaram ele de canto e começaram a ensinar com mais precisão a respeito de Jesus. Ou seja, esse erudito, teólogo e filósofo acabou recebendo instrução de um casal leigo. Né? Essa é uma questão importante, eu vou falar isso para frente também. Então, ele recebe instrução, ele aceita a instrução deles, e aí, recomendado pelos irmãos cristãos, já ele parte de Éfeso e vai para a Grécia. E vai para Corinto. Depois de tudo isso, Paulo chega em Éfeso. Aí Paulo chega em Éfeso. Então, o interessante é que antes ele tinha sido impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Ele passou por Éfeso na volta da segunda viagem. Só que lá agora, em Éfeso, ele está liberado para pregar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o autoriza a pregar ali. E ele começa uma grande campanha. Essa terceira viagem fala muito de Éfeso, porque justamente foi a região que não foi atendida pelos missionários nas outras viagens. Então, Lucas relata bastante coisa. Nessa terceira viagem, ali em Éfeso, ele encontra 12 irmãos, 12 cristãos, na mesma situação de Apolo. Eles acreditam que Jesus é o Messias, eles não são mais da religião judaica, eles são cristãos, são chamados de discípulos, mas, assim como Apolo, eles só conhecem o batismo de João. Aí isso levanta algumas perguntas para a gente. Primeiro, quem foi que pregou para Apolo e para esses irmãos a ponto deles não conhecerem nada do que aconteceu depois de Pentecostes? Porque o problema é esse. Eles conhecem Jesus até a ressurreição de Jesus. Mas aquilo que aconteceu em Pentecostes não os alcançou. Então a gente entende que possivelmente havia muitos discípulos de João Batista e muitos outros discípulos de Jesus que espalharam a mensagem de Jesus enquanto Jesus ainda estava vivo ou logo após a ressurreição de Jesus e que não estavam lá em Pentecostes. E nunca ouviram falar daquilo. A questão é que João Batista, ele sabia que Jesus era o Messias, mesmo antes da descida do Espírito Santo. Por isso esses crentes estavam na mesma situação de Apolo e na mesma situação de João Batista. Então, como eles conheceram a história de Jesus? Possivelmente através daqueles que, conhecendo João Batista, sendo discípulos de João Batista,
ou conhecendo a história de Jesus até o dia da ressurreição, se espalharam e pregaram sobre isso, convencendo os judeus de que Jesus era o Messias. Quem os batizou? Bom, a prática do batismo era comum entre os judeus. Então, esses 12 cristãos encontrados por Paulo lá em Éfeso, eles eram batizados no batismo de João Batista. Mas olha só que interessante, o batismo de João Batista era o mesmo de Jesus. Certo? Então eles estavam corretos. Eles foram batizados da mesma forma que Jesus foi batizado. Mas tem uma outra pergunta aqui. Eles eram lá da região da Ásia ou eles vieram de outros lugares? Havia essas duas possibilidades. Eles podiam ter vindo de lugares onde o ensinamento da descida do Espírito Santo não havia chegado, ou eles eram ali da Ásia, uma região que ainda era pouco alcançada. Por alguma razão, a gente não entende, mas a gente pode supor algumas coisas. O Espírito Santo, ao impedir o apóstolo Paulo de ir para a Ásia na primeira e na segunda viagem, mas ir direto para outras regiões, dá a entender que, de repente, essa região aqui tinha alguma coisa ali que a gente não sabe direito, que ou não estavam preparados ainda, ou tinha algum outro plano de Deus para aquela região, levando Apolo primeiro para aquela região. Então, talvez a região onde eles estivessem pudesse explicar o fato deles ainda não conhecerem o Espírito Santo. Talvez eles tenham sido, vamos dizer assim, evangelizados não pelos cristãos de Jerusalém, aqueles que receberam o Espírito Santo em Pentecostes, mas eles tenham sido evangelizados por crentes, por cristãos, por discípulos de Jesus de outras regiões. Lembrando que o objetivo da primeira e da segunda viagem, o objetivo da primeira viagem foi organizar igrejas. Ao organizar igrejas, eles voltaram trazendo diversas questões diferentes, primordiais para o cristianismo, porque pela primeira vez essa doutrina estava fazendo frente ao paganismo do Império Romano, ao politeísmo do Império Romano, e questões práticas estavam surgindo. Questões de hábitos, de costumes que os pagãos deviam deixar para se tornarem cristãos, se deviam ou não aderir às práticas dos rituais judaicos. Então, essas questões práticas foram trazidas na volta. A segunda viagem, vocês lembram, o objetivo era confirmar as igrejas, mas também levar para as igrejas a resposta sobre aquelas questões que estavam sendo discutidas. Então, eles levaram lá a carta da Igreja de Jerusalém dizendo que os gentios não precisavam mais se circuncidar, não precisavam fazer o sacrifício, só deviam se cuidar com alguns hábitos e práticas do paganismo que eram contrários às práticas do cristianismo. Então, eles foram levar essas resoluções para as igrejas, para que as igrejas pudessem ensinar isso. Só que isso estava restrito naquelas regiões que Paulo passou. E as outras regiões? Então, talvez essa questão deles serem de regiões diferentes explique o fato de ainda não saberem sobre o Espírito Santo. Agora, nós sabemos que eles acreditavam que Jesus era o Messias. Porque a pregação de Apolo era a mesma pregação de João Batista. Esses 12 cristãos, eles falam para Paulo, olha, a gente só conhece o batismo de João, o batismo de arrependimento. É o batismo nas águas com testemunho, com profissão de fé pública do arrependimento dos pecados. João Batista, antes da descida do Espírito Santo, pregava que Jesus era o Messias. Então, esses crentes acreditavam nisso. Mas olha a pergunta de Paulo, recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles respondem, nós nunca, nem sequer ouvimos falar disso. Da questão do Espírito, da descida do Espírito Santo. Bom, no judaísmo, na verdade, no Antigo Testamento, vocês sabem, o Espírito Santo descia, se apossava da pessoa para uma determinada missão, para um determinado objetivo, cumprido aquela missão, aquele objetivo, o Espírito Santo saía e voltava para Deus. A partir da descida do Espírito Santo em Pentecostes, o Espírito Santo habita no crente. Então, o que eles acreditavam era na atuação do Espírito Santo conforme a atuação do Antigo Testamento. Eles nunca tinham ouvido falar que agora o Espírito Santo habitava nos crentes
a partir da promessa de Jesus de que viria o Consolador. Ou seja, estava faltando alguma coisa ali nos ensinamentos sobre a vida de Jesus que eles desconheciam. Né? Porque esse é um dos ensinamentos de Jesus. Viria o Espírito Santo, consolaria, faria habitação com os discípulos de Cristo até a volta de Cristo. Então essa parte eles não conheciam. Agora, a questão é, será que no ministério de Paulo, nas viagens de Paulo, seria comum encontrar pessoas assim? É provável. Porque aqui Lucas está relatando um episódio. Como a gente viu antes, tinha coisa que Lucas não relatava. Por alguma razão, o Espírito Santo inspirou Lucas para relatar aquilo que o Espírito Santo queria que fosse relatado. Então é provável que Paulo, em suas viagens, tivesse encontrado pessoas que também acreditavam em Jesus e que não tivessem recebido o Espírito Santo. Mas assim, não seria comum Paulo encontrar, mas não seria comum essa situação. Sabe por quê? Porque essa situação ela diria respeito àqueles que, saindo do judaísmo, estivessem esperando um Messias. E o judaísmo não era uma religião muito grande assim. Né? Era restrita, e os próprios judeus se restringiam às suas sinagogas, às suas comunidades. Então seria comum Paulo encontrar judeus nessa situação, mas os gentios não. Certo? Então, é comum para Paulo, porque Paulo se envolvia com judeus. Mas não seria em grande quantidade também, porque Paulo lidava bastante com gentios e com pessoas que nunca tinham ouvido falar nem sequer do judaísmo. E essa situação seria específica para quem fosse adepto do judaísmo. Porque só o adepto do judaísmo é que esperaria o Messias. Né? Teria uma situação, consequência da outra ali. Seria porque a situação da Ásia seria diferente do resto do continente? Existem algumas coisas sobre essa região aqui que são interessantes. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Algumas dessas regiões ali, que Paulo vai pregar a partir de Éfeso, são citadas no Apocalipse. E outras regiões não são citadas, mais importantes economicamente, politicamente, não são citadas no Apocalipse. As 7 cartas às igrejas da Ásia de Apocalipse são para essas igrejas aqui, onde Paulo está agora. Então, talvez a situação dessa parte do continente seria um pouquinho diferente. Se a gente for olhar para a geografia do local, ele é um ponto de acesso terrestre para o continente europeu. Tem só um canal ali que separa a ponta de onde hoje é a Turquia do restante do continente. Então, era uma região estratégica. Poderíamos dizer cheia de turismo, cheia de comércio mundial ali, porque eram vários portos, porque era uma das regiões mais próximas do continente europeu. Então, talvez ali a situação geográfica, a situação política, a situação econômica, social, fosse um pouquinho diferente, explicaria um pouquinho dessa história. Agora, a questão é que eles já eram batizados no batismo de João, o mesmo de Jesus, e eu vou falar isso, mas eu não vou entrar nisso, tá, irmãos? Se depois vocês quiserem conversar comigo, a gente marca um café e a gente conversa sobre isso. Eu coloquei isso na minha tese de mestrado, e eu fui duramente criticado, fui duramente questionado. Me deram 10 na tese de mestrado, mas esse ponto aqui pegou. Porque tem um autor chamado John Landers, que escreveu um livro. Foi escrito na década de 70, foi reeditado na década de 80, chama Princípios da Doutrina Batista. E lá o John Landers fala que é um princípio categórico dos batistas rebatizar. Por isso foram chamados de batistas. Bom, quando eu falei isso na tese de mestrado, o meu professor virou e falou assim, bom, você não pode colocar isso como sendo um princípio batista moderno, porque a minha igreja não rebatiza. Eu falei, bom, a sua igreja não rebatiza, mas eu conheço só a sua que não rebatiza, e talvez mais uma ou outra, e eu conheço mais umas 20 que rebatizam. E a gente começou ali uma pequena discussão, mas como ele era meu amigo, ele pegou leve na discussão. Né? Mas o que aconteceu foi que esses 12 cristãos, depois que Paulo ensinou sobre o Espírito Santo, eles que já tinham sido batizados no batismo de João Batista, que era o mesmo batismo que Jesus havia recebido, eles foram
rebatizados por Paulo. Capítulo 19, versículo 5. Por isso eu falei, não vou entrar em discussão com vocês hoje sobre isso, porque o nosso tema não é teologia hoje, não é a questão de doutrinas bíblicas, né? A gente teria que discutir isso na questão, quando a gente fosse discutir o batismo e a ceia. Mas isso é interessante, eles foram rebatizados. E só depois de rebatizados é que Paulo impõe a mão sobre eles em oração, e aí eles recebem o Espírito Santo, que também é um outro ponto problemático. Mas o que é importante aqui? É justamente esse último ponto aqui, ó. Tanto na questão de Apolo, quanto na questão desses 12 crentes, desses 12 discípulos que Paulo reorienta aqui, a questão é que faltava alguma coisinha no que eles sabiam sobre a vida de Jesus, que obrigou tanto aquele Priscila quanto Paulo a orientarem de maneira mais exata sobre Jesus. Então, a necessidade de exatidão no estudo e na pregação do Evangelho é presente aqui em Éfeso. Se a gente for pensar bem nas outras localidades que Paulo pregou, ele prega para os judeus tentando convencê-los que Jesus é o Messias. Porque para o judeu isso que é o importante. Para os gentios, eles tinham que ensinar tudo sobre Jesus. E eu imagino que ao pregar para um gentio naquela época, eles teriam que fazer o esforço de explicar desde a criação do mundo. Porque o gentio tem outra mentalidade sobre a criação do mundo, e a criação do mundo é que explica a questão do pecado, na história de Adão e Eva, a consequência do pecado para o ser humano, o plano de salvação, a história da escolha de Abraão, a história do povo de Israel, a história da vinda de Jesus. Tem que vir lá desde o começo. Porque o gentio grego, romano, ele acreditava na criação, nas forças do demiurgo lá, toda aquela história complicada da mitologia grega, aí o Cronos, pai dos deuses, os próprios deuses que matam o pai, e aí tem Deus com Deus, a irmã que tem filhos, Deus que tem filho com seres humanos. Então a história deles é diferente. Então eu imagino que para explicar sobre Jesus, teria que voltar lá para o começo, no caso dos gentios na época de Paulo. Ainda que talvez Paulo não falasse exatamente desse começo todo, quando pregasse o evangelho, no decorrer dos dias daqueles novos convertidos, ele teria que ensinar essas coisas. Porque eles iriam questionar. Não, mas peraí, mas agora eu acredito que só tem um Deus, que é o Criador de todas as coisas, mas então como é que isso aconteceu? Aí Paulo então deveria sentar e ensinar essas coisas. Nesse caso aqui, eram judeus, ou alguém que já estava iniciado no judaísmo, e que conhecia o básico da história, mas precisava de exatidão no estudo. Porque vejam, esses crentes, eles acreditavam em Jesus como Messias, mas talvez eles não conhecessem a promessa da vinda do Espírito Santo. Então, faltou alguém explicar isso para eles. Por isso, provavelmente, eles eram discípulos oriundos dos ensinamentos de João Batista, e não dos outros cristãos, porque os cristãos ensinariam para eles. Olha, Jesus prometeu a vinda do Consolador, é o Espírito Santo. Então, faltava isso para eles entenderem. Para os nossos dias, a aplicação é que a necessidade de exatidão no estudo e na pregação do Evangelho é importante. Porque senão a gente vai ter um monte de cristão entendendo diversas coisas sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, sobre o que ele fez, o que ele faz ou deixa de fazer, e vão sair por aí falando bobagens que não estão na Bíblia. Né? Então, esse é o ponto interessante aqui nessa parte. Passado esse primeiro momento da volta de Paulo para Éfeso e encontrar essas pessoas, começa de fato a obra em Éfeso, né? Paulo começa na sinagoga por 3 meses. Então, 3 meses ele vai lá na sinagoga em Éfeso e começa a pregar sobre Jesus, começa a tentar convencer os judeus que Jesus é o Messias, mas acontece que ele sofre uma oposição muito grande. E aí ele sai da sinagoga. E ele reúne os discípulos numa escola chamada Escola de Tirano. A gente não sabe de fato se era um personagem, se era um título. Fica 2 anos lá, se reunindo com os discípulos. E acontece que lá em Éfeso,
o Espírito Santo começou a agir maravilhosamente, justamente no lugar onde antes ele tinha impedido os missionários de irem. Paulo começa a fazer muitos sinais ali. E Lucas, ele não especifica momentos, mas ele fala, Paulo curava, expulsava demônios, e muitos doentes pegavam peças de roupa de Paulo, lenços de Paulo, levavam para curar. Lucas não questiona se isso acontecia de fato, não questiona a validade disso. Também não vamos questionar aqui, porque estamos estudando apenas a viagem, não os pontos doutrinários aqui. Ele diz, o que é importante, é que o Espírito Santo estava agindo ali naquele local onde antes o Espírito Santo havia impedido os missionários de entrarem. Demonstrando que, de fato, aquele ali era o momento de pregar para aquele povo naquela região. Bom, aquilo que eu falei antes. De Éfeso, uma cidade importante da região, Paulo atendia toda a região da Ásia. Em volta de Éfeso, se vocês olharem no mapa, tem Colossos, onde formou uma igreja, em que Paulo até manda uma carta para eles. Laodiceia. Aliás, tem gente que nos estudos entende que, na verdade, a carta aos Efésios seria a carta de Laodiceia. Mas a carta aos Efésios se perdeu, como Éfeso era mais importante. E na carta de Colossos, Paulo fala que é para ler em Laodiceia aquela carta, é para ler em Éfeso a carta de Laodiceia, para eles trocarem as cartas ali entre eles. A gente entende que talvez a carta de Éfeso seja a carta de Laodiceia, porque ela tem muito a ver com o que está escrito lá sobre Laodiceia em Apocalipse. Aí vocês vão lá, as 7 igrejas lá, Laodiceia, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Esmirna, Filadélfia, Éfeso, está tudo ali, nessa região. São cidades próximas. Elas fazem quase que um círculo, uma meia-lua, em volta de Éfeso, que é uma cidade portuária. Então, dali de Éfeso, Paulo alcançava toda essa região ali. E nós sabemos que igrejas foram organizadas ali porque, em Apocalipse, João manda cartas para essas 7 igrejas. Agora, assim como a cidade de Corinto foi a primeira da Acaia e a mais importante, Éfeso era o ponto de convergência da Ásia. Tudo que saía da Ásia por mar, ou que entrava na Ásia pelo mar, vinha por Éfeso. Por uma razão muito simples. Antes disso. Um acontecimento interessante que Lucas relata em Éfeso, que são os 7 filhos de Cefas. É um acontecimento meio intrigante, porque eu já vi acontecer também. Nas igrejas de periferia, isso acontece bastante, de entrar gente perturbada na igreja, e aí toca lá o seminarista, o diácono, o pastor tem que ir lá resolver. E eu achava interessante que entrava gente perturbando na igreja, eu podia estar fazendo o que fosse. Eu nem era seminarista ainda, mas tinha um monte de homem, até maior do que eu. Mas eles viravam, onde eu estivesse, eles viravam e olhavam para mim, para eu dar um jeito. E toca eu ir lá sair do meu lugar, e sentar do lado do sujeito que estava perturbando, para tentar acalmar o sujeito, para tentar fazer o culto prosseguir em paz. Teve até um dia meio jocoso que o sujeito estava sob efeito de alguma coisa etílica, e tive que levar ele para fora, para ele parar de perturbar o culto. E no final ele me contou toda a vida dele, chorou, a gente orou junto, ele se acalmou, fiz ele passar o efeito do álcool dele ali com água, com café. E no final ele quis me abraçar e me dar um beijo, porque eu dei atenção para ele. E enfim, nunca mais voltou para a igreja, mas aquele dia o sujeito precisava de alguém que o ouvisse. Mas eu já vi acontecer coisas bem mais sérias do que isso. Então, os 7 filhos de Cefa é uma coisa diferente aqui. Esses 7 filhos de Cefas eram 7 sujeitos que andavam pela cidade de Éfeso expulsando demônios. E a expulsão deles era a seguinte: eu te expulso em nome do Jesus Cristo a quem Paulo prega. Bom, a gente sabe que tem muita possessão demoníaca aí, que tem muita coisa que acontece que é falsa. Falsa não no sentido de que o sujeito esteja falseando de propósito, mas o sujeito tem algum problema
e aos olhos humanos parece que ele está perturbado por algum espírito, mas na verdade são outros problemas. Então, nesses casos, dava certo. Eu imagino até que esses 7 filhos de Cefas que faziam isso juntos, se o sujeito resistisse um pouquinho, eles faziam o sujeito sentir o peso da palavra. Se vocês me entendem a colocação. E aí, claro, o sujeito acalmava. Mas um dia eles encontraram um endemoniado de verdade. E aí esse endemoniado falou, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas vocês quem são? E aí sentou o sarrafo nos 7, ao ponto dos 7 terem que fugir com as roupas rasgadas. E esse acontecimento se propagou na cidade de Éfeso. Porque perceberam que, primeiro, Jesus e Paulo tinham poder. Mas aqueles 7 filhos não tinham nenhum poder. Estavam falseando o negócio. A questão é que, diferente dos outros, de Apolo e dos outros cristãos do batismo de João Batista, esses sujeitos não criam em Jesus. Eles eram apenas aproveitadores ali da superstição do povo. E Lucas relata isso porque, na verdade, Lucas está relatando na viagem de Paulo todas as questões com as quais os crentes tiveram que se enfrentar pela primeira vez. Então, essa foi uma delas, porque a gente encontra... Opa! Fiz errado. Nós encontramos na igreja pessoas sinceras que precisam de orientação. Tanto aqueles sinceros que não dão problema, quanto aqueles sinceros que dão problema, mas que precisam de orientação. Apolo, esses 12 discípulos ali que Paulo rebatizou, eles eram sinceros e precisavam de orientação. Nós vamos encontrar gente assim. Mas a gente também encontra na igreja não convertidos. E eu acho que é isso que engana muita gente ao ponto de se decepcionar com a igreja. Porque está esperando que na igreja todo mundo seja certo, todo mundo seja santo, todo mundo faça tudo corretamente. Mas acontece que não é assim. E você tem que estar preparado para entender que não é assim. Desse jeito você não sofre tanta decepção. E você até entende a posição do outro. Quando você entende que na igreja não tem santos. São todos pecadores, são todos falhos. Aí você mesmo começa a se preparar para uma possível situação de decepção, de aborrecimento, de chateação, de frustração, de mágoa. Então, muita gente romantiza isso e acaba se decepcionando. Temos que ter isso em mente. Na igreja, temos pessoas não convertidas. E esses não convertidos têm de tudo. Frequentadores, que estão regularmente na igreja, que não dão problema. Simpatizantes, que não são frequentadores, não gosto muito dessa palavra simpatizante, mas vou usar de maneira didática, para vocês entenderem. Gostam do evangelho, gostam da pregação do amor, gostam da música, gostam da convivência, mas não são frequentadores da igreja porque não se envolvem. Né? A diferença do frequentador é que ele frequenta e ele se envolve um pouquinho. Se precisar de ajuda, ele está lá. Se precisar fazer alguma coisa, ele está lá. Se precisar de apoio, ele está lá. O simpatizante não, ele só vai porque ele quer ouvir a mensagem, porque ele quer se sentir confortado com alguma coisa que ele procura na igreja. Você tem os parentes, claro. A gente sempre traz os parentes não crentes para a igreja. E os parentes, porque por serem nossos parentes, acabam sendo conhecidos de todos e acabam até, de certa maneira, frequentando um pouquinho mais do que os simpatizantes, porque são nossos parentes, a gente se esforça para trazê-los para a igreja. Nós temos os curiosos, aqueles que entram na igreja para ver qual que é a da igreja. E nós temos aqueles que são necessitados de alguma coisa, que entram na igreja procurando consolo, procurando conforto, procurando ajuda emocional, ajuda espiritual, resolução de algum problema. E temos dentro da igreja, Paulo mostra isso muito bem claro nas suas cartas, os aproveitadores. Tudo isso está dentro dos não convertidos, que estão dentro da igreja. É claro que você vai encontrar membros de igreja que são só frequentadores. Outros membros da igreja que dão problema, outros que não dão problema. Mas a questão é que os não convertidos precisam se converter. Então nós temos dentro das igrejas muita gente, né, em alguma dessa situação aqui, que na verdade a gente entende que o problema que eles estão causando na igreja é porque eles precisam se converter. Certo? Então nós temos tudo isso dentro da igreja. Os 7 filhos de Cefas eram pessoas assim. E vocês viram lá nas pregações sobre Atos que nós já passamos sobre
Ananias e Safira, estavam ali dentro da igreja de Jerusalém. E depois nós vamos ver nas casas de Paulo, Paulo falando de Demas, Paulo falando de Epaminondas, Paulo falando de um monte de sujeito que ou dava problema ou era útil na obra. Bom, como resultado desse episódio em que os 7 filhos de Cefas apanharam ali de um verdadeiro processo de demônio, houve conversões. E os versículos 17 e 20 dizem que o povo começou a queimar publicamente os livros de artes mágicas que eles tinham, mostrando que aquela sociedade de Éfeso, que era uma cidade caminho de entrada e saída do continente, era um local onde se reunia tudo quanto é tipo de religião, tudo quanto é tipo de superstição trazida por povos de diferentes regiões. Então o povo, vendo aquilo que aconteceu, se converteram e como sinal da conversão, queimaram os livros de artes mágicas. Mas acontece que também causou confusão isso, porque Demétrio e os fabricantes de imagens começaram a ter problemas. Em Éfeso, a gente tinha o templo da deusa Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Existem as ruínas lá. E existem as medidas entre as colunas e as medidas do resto das colunas lá. E era uma coisa gigantesca. E a imagem da Diana, ela era uma imagem gigantesca. Segundo algumas reconstituições, você entrava no templo assim, tinha essas colunas em volta do templo, era um espaço aberto, mas com um teto bem alto. E no fundo, quando você entrava, tinha um nicho. É um buraco na parede com essa imagem da deusa Diana. Diana, uma das filhas de Zeus, irmã do deus Apolo, era caçadora. E lá em Éfeso diziam que essa imagem caiu do céu, apareceu lá, para proteger e abençoar a cidade. Então, além de ser uma cidade portuária, era também uma cidade de polo turístico, porque as pessoas vinham de longe para esse templo para fazer sacrifícios, para fazer cultos a essa deusa Diana. E é óbvio que ali, como também aqui, tinha gente que vendia souvenirs desse templo. E eram esses fabricantes de imagem que Demétrio liderava. Eram imagens feitas, às vezes, de mármore esculpido, de ferro fundido, de madeira esculpida. Eles vendiam imagens. Eram artífices. E eles começaram a perder dinheiro, porque o povo se converteu. Novamente, lá como em Tessalônica, vocês lembram da segunda viagem, né? Qual foi o problema de Tessalônica? É que o pessoal de Tessalônica começou a perder dinheiro. Por isso se opuseram à pregação do evangelho lá. Aqui a mesma coisa, eles começam a perder dinheiro porque eles pararam de vender essas lembrancinhas porque o povo estava se convertendo. E o problema não é que era só o povo de Éfeso, era o povo das regiões vizinhas também. Então o Demétrio resolveu criar confusão. Vocês podem ler lá o relato todo. Eles fizeram um tumulto, fizeram uma passeata, uma manifestação na avenida, não vou dizer paulista, mas a Avenida Efesiana. Fizeram lá uma manifestação contra os missionários. Um tumulto tão grande que só foi apaziguado pelo escrivão da cidade. A gente entende que, na verdade, ali, Demétrio era só o líder dos artífices mesmo. Ele não era uma pessoa realmente importante. E eles começaram a fazer um tumulto porque eles realmente estavam indignados com a perda de dinheiro. Porque chegou um funcionário público e as palavras do escrivão é a seguinte, olha, primeiro, se Diana é deusa, ela tem poder para defender. A gente sabe que ela é poderosa, porque eles estavam gritando, poderosa é a Diana dos Efésios. Ele falou, a gente sabe que ela é poderosa. Se ela tem poder, ela que se defenda. Segundo, aqui a gente recebe religiões de todos os lugares, então deixa os caras aí. E terceiro, a gente não está autorizado a fazer essa manifestação aqui. Se os soldados romanos, se as autoridades romanas vierem aqui, vai todo mundo preso. Aí parou na hora. Ali, porque ele usou argumentos bem lógicos, porque eles não estavam, de fato. Demétrio não era um sujeito autorizado, não era um sujeito importante na política. Se fosse,
talvez tivesse acabado de maneira diferente ali. Então, o escrivão da cidade chegou lá, falou tudo isso, e a ameaça das autoridades romanas a prenderem todo mundo ali acabou com o tumulto. Mas, claro, a gente sabe, a gente entende que eles ficaram trabalhando por baixo dos panos para acabar ali com o trabalho dos missionários. Depois desse tumulto, aí sim, Paulo sai de Éfeso, vai para Grécia. Ele ficou 2 anos lá em Éfeso. Paulo sai de Éfeso, vai para a Grécia, fica na Grécia fica nas regiões da Grécia 3 meses e parte para Macedônia. A gente tem sempre que entender que Macedônia e Grécia não é exatamente a mesma coisa, são povos diferentes, apesar de terem sido conquistados pelo Império Macedônico, mas são povos diferentes. Então, ele vai para a região da Acaia, Corinto, Filipos, aquelas regiões ali onde ele já tinha estado, e parte para a Macedônia. E aí, da Macedônia, eles vão para Troade, que é onde ocorre o episódio de Eutico. Lá em Troade, Paulo, depois de uma semana, ele faz uma vigília, porque aí ele começa a pregar até mais de meia-noite, e o tal do Eutico lá adormece, estava lotado o espaço, ele senta na janela, adormece, cai, Paulo desce, ressuscita Eutico, eles voltam e continuam a vigília. Depois disso, eles passam, né, a viagem dele passa para Assos, Mitilene, Samos, Mileto. Se vocês olharem nos mapas, não tem muita lógica os caminhos que aparecem ali. Mas é porque Paulo ele não fazia um percurso direto. Ele ia para uma cidade, se ele precisasse ir para outra, ele ia, se ele precisasse ir para o porto, ele ia, se ele precisasse voltar, ele voltava. Então, não tem assim um trajeto muito lógico, ele não tem um itinerário. Ele vai indo para onde o Espírito Santo manda. Então, ele passa para Assos, passa por Mitilene, Samos, Mileto. Lucas não relata nada de diferente acontecendo aqui, a não ser o fato de que Paulo ia pregando e organizando igrejas. Mas lá em Mileto, Paulo chama os anciãos de Éfeso. E ele gasta um tempão fazendo um discurso de despedida. Ele se despede dos anciãos de Éfeso e eles se despedem de Paulo chorando. Porque Paulo fala que não sabe se ele vai voltar para lá. Talvez Paulo já estivesse entendendo que ia acontecer alguma coisa na volta dele para Jerusalém. E aí ele volta para Jerusalém. Ele embarca para Jerusalém. Lá em Jerusalém vai vir um profeta que vai tirar o cinto e vai prender as mãos de Paulo e vai dizer assim, dessa mesma forma, né, ele vai tirar o cinto de Paulo, prender as mãos de Paulo e vai falar, o dono desse cinto vai ser preso. E aí, então, Paulo é preso, tem a sua primeira prisão decretada, e aí, a partir daí, Lucas começa a relatar tudo o que acontece nesse período da primeira prisão, e Paulo, então, embarca seria a sua 4ª viagem missionária, ele vai para Roma. Mas como não foi uma viagem planejada por ele, não está constando como 4ª viagem, mas pode-se considerar assim uma 4ª viagem, porque no caminho ele vai pregando, chega lá em Roma, ele prega, né? Enquanto ele está preso em Jerusalém, ele prega para o rei Agripa, prega para o Félix, prega para o Festo, prega para um monte de gente. Mas é a última viagem missionária oficial dele, quando ele embarca de volta para Jerusalém. Ele nem volta para Antioquia. Ele vai ser preso em Jerusalém e aí, a partir de lá, ele vai aguardar um tempão até ele apelar para César e aí ser levado para Roma, enfim. Uma coisa que a gente aprende nas viagens de Paulo. Os objetivos, claro, evangelização. Na segunda viagem, o objetivo é, claro, o ensinamento. Porque ele evangeliza, se defronta com questões, ele volta, ele resolve essas questões, o pessoal se reúne, faz uma carta lá, ele volta na segunda viagem ensinando o que foi resolvido. A terceira viagem ele passa fortalecendo as igrejas já feitas, e aí ele vai para a Ásia, onde ele não tinha passado ainda. Então, esses 3 objetivos a gente encontra nas viagens de Paulo. A primeira é a evangelização, claro. Sempre é evangelização. Mas na segunda, tem o objetivo, claro, de passar nas igrejas ensinando. Ele fala isso. Vamos voltar para as igrejas, fortalecendo as igrejas,
vamos visitá-las novamente, vamos levar a carta de Jerusalém para eles. E o fortalecimento das igrejas já organizadas. Paulo tinha essa preocupação de que no lugar onde ele deixou crentes e deixou alguém preparado para liderar, ele precisa passar lá de novo, para orar com eles, para fortalecê-los. Esse é um princípio que a gente pode tirar para nós também. Não basta só a gente se encontrar no domingo. A gente tem que se comunicar durante a semana. Porque a comunicação entre nós durante a semana fortalece. Eu tenho uma pregação que eu fiz há algum tempo atrás numa igreja sobre a necessidade da igreja ter cultos no meio da semana. Porque você se fortalece do Espírito Santo, da comunhão, das bênçãos, você revigora o seu espírito no domingo, mas na segunda você vai trabalhar e você encontra o chefe chato, você encontra o colega traidor, você encontra os problemas do escritório, você encontra os problemas do mundo, a sua bateria espiritual vai baixando. Se não acontecer nada na segunda, que te tire a paz, que te tire o conforto, na terça-feira você ainda tem bateria espiritual. Mas na terça-feira você vai encontrar as mesmas coisas da segunda, o chefe chato, os colegas chatos, competição no trabalho, os problemas do meio onde você vive. E sua bateria vai acabando. E é aí, na terça-feira, e isso eu estou dizendo como experiência de conselheiro, é em geral na terça-feira que o pessoal vai na igreja procurando desesperadamente o pastor, porque a bateria espiritual dele, que foi descarregado do domingo até aquela terça, descarregou completamente, e aí ele, desprotegido de oração, desprotegido de leitura da palavra, desprotegido de um conselho sábio de alguém, fez uma bobagem. Aí ele vem desesperado atrás do pastor, porque a bateria espiritual dele acabou na terça e, desprotegido, ele fez alguma coisa errada. Então, teria que ter um meio dele recarregar a bateria durante a semana. E a comunhão com os irmãos, a comunhão com a igreja é esse meio de recarregar essa bateria. De repente, até evitar que problemas aconteçam, porque ele simplesmente pôde conversar com alguém. Porque ele simplesmente pôde vir para a igreja. Ser relembrado dos ensinamentos de Jesus, ser relembrado da luta contra o pecado, da vigilância. Então, esse fortalecimento que Paulo fazia era uma coisa muito importante. Os resultados das viagens. Claro, organização de igrejas, muitas foram organizadas, e a partir dessas igrejas o evangelho foi pregado em todo o restante do mundo onde Paulo não alcançou. A divulgação do evangelho por conta dessas igrejas e por conta da própria viagem de Paulo, e discussão e estudo de questões importantes, que eram relativas tanto ao convívio dos crentes com as pessoas do mundo, quanto à sobrevivência dos crentes no Império Romano. Surgindo discussões e estudo de questões muito importantes, que Paulo vai tratar nas cartas. Por isso que a gente está fazendo esse negócio de ter o livro de Atos e tem as cartas juntos, porque os problemas foram surgidos, questões foram surgindo, e elas tinham que ser resolvidas, elas tinham que ser tratadas, alguém tinha que pensar sobre o que fazer. Coisas novas, foram sendo confrontadas, tanto com o judaísmo quanto com o cristianismo. Porque agora, se espalhando, você vai para regiões onde tinha religiões que ninguém nunca tinha ouvido falar. Então, eram problemas éticos, morais, teológicos, práticos da vida cristã com as quais os crentes foram confrontados. Então, o resultado foi que essas questões foram apresentadas e foram também discutidas. Então, muito do que a gente tem de teologia hoje é um resultado direto dessas viagens de Paulo, porque ele foi confrontado com essas questões teológicas que surgiram.